não vai dar certo. Deixa eu... Boa noite, família! Estamos ao vivo! Está na fumaça! Sete e meio ponto. Boa noite, Lara. Salve, Gabriel. Lucas, se você já quiser mandar o convite, pode mandar que eu te aceito aqui, porque tem muitas pessoas assistindo, entendeu? Sheila, boa noite. Né? Vamos saudar os senhores mestres. Quem nunca viu, venha ver. Chegou Lampião falado. Quem nunca viu, venha ver. Chegou Lampião
lampião falado, ele dorme no sertão, e ela ensina os errados, ele dorme no sertão, e ela ensina os errados, sua casaca de couro, toda enfeitada de fita. Vamos começar, família. Estou adicionando aqui o pai Lucas, juremeiro de Alhandra, Paraíba. Estou te adicionando, viu, Lucas? Boa noite, meu irmão. Sua bênção. Boa noite. Agora sim, agora estamos compenetrados. Deus ajude uma pessoa e sua bênção, meu irmão. Como é que você Deus a está? Jurema Tranquilo? Sagrada, grandemente. Tô tranquilo sim, negão. Graças a Deus. Muitas pessoas esperando aqui, rapaz. Derrubaram. Eu fiquei bloqueado na minha outra página, lá eu sou juremeiro, por 7 dias. Por causa de um vídeo que eu coloquei, rapaz, do pessoal da igreja Testemunho de Jeová. E não bater nas portas das pessoas. Aí um juremeiro lá, um juremeiro não, uma pessoa do candomblé brincou com eles lá, né? E acabei por causa desse vídeo me bloquear. Mas se fosse o contrário, não tinha bloqueio, né, Lucas? Ah, com certeza. Se fosse do contrário, isso viraria até motivo de graça, de riso, né? Como sempre é, a nossa tradição religiosa, sempre motivo de graça, de chacota. Mas, infelizmente, é assim. O racismo e a, a discriminação, ela está em todo canto, né? Tudo Exato. isso. E eu recebi uma notificação do Facebook dizendo que aquilo era crime de bullying. Meu Deus do céu. E não foi bullying, né? Complicado. Hoje em dia, infelizmente, a nossa tradição, ela é, de toda forma, censurada, né? Tudo que é em torno da nossa tradição, ou tudo que se refere ao nosso povo, ele é censurado. Então, infelizmente, eu acredito que hoje não é mais saber viver com isso. Ou a gente reage, ou a gente vai rastejar, como já diz Santo de Jucá. Então, é uma palavra que ele usa muito. Quem não reage, rasteja, né? Eu acredito que o trabalho da página tem servido não só para divulgar Jurema para nós que estamos no meio, mas aí também para quem não conhece, para que veja, para que conheça um trecho de um ponto que você coloca em uma figura, uma imagem que remete a Jurema, isso já divulga a nossa tradição de uma forma positiva. Então, acredito que vão dar umas lapadas aí nas tuas costas, mas é normal. É normal. A gente que coloca a cara a tapa, né? Quando tem que apanhar, tem que apanhar. Às vezes ficar calado, às vezes retrucar, mas saber retrucar, na é verdade? É. Lucas, desde já fico honrado de estar aqui conversando com você. Posso te chamar de você? Pode, que com a gente não perguntei, não. Pronto. Apesar do respeito espiritual que tenho a ti, então fico honrado. Tentei falar contigo através, e aqui já quero agradecer do nosso amigo e irmão Sandrão e do nosso amigo cabeludo lá de São Paulo, Atibaia, o Galvão, nosso cabeludo, né? Então quero agradecer a eles por ter feito essa ponte. Então vamos lá, Lucas. Antes de você dar sua boa noite para falar com todas, queremos saber um pouco da história de Lucas. Então, eu creio que para falar do início da história do juremeiro Lucas Souza, a gente tem que começar, logicamente, como a gente pode dizer aqui, pela sapata. E tenho certeza absoluta que sapata de Lucas Souza é sua avó, mestra Jardecília. Não é isso? Com certeza. Então, não conte um pouco, começando da história da mestra Jardecília, até o seu convívio com ela, e até o dia de hoje, até quando foi feita da história da mestra Jardecília, a sua vida com mestra Jardecília, e até o dia de hoje, até a transição, quando ela viu falecer, e a concessão ficou com você, assim que podemos dizer.
Vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme, é uma satisfação. Bem, falar da minha avó, da trajetória, de tudo que foi deixado, como sempre, um prazer e uma responsabilidade muito grande. Uma coisa é você iniciar a sua vida espiritual com autorização da sua espiritualidade, mas galgar caminhos novos, caminhos que você iniciou. Uma coisa é você pegar uma trajetória que outra pessoa já galgou, então você requer mais cuidado, requer que você ande de fato na linha, porque você pode sujar toda uma trajetória que foi deixada lá por trás e principalmente de um ancestral seu, né? Um ancestral direto. No meu caso, eu não tive o prazer de conviver com a minha avó, né? Quando ela faleceu, mas ela deixou todo tracejado para minha mãe, que ficou como a sucessora da casa, de como seria, né? E é por isso que eu falo que o andar na linha, ele é muito importante, porque minha mãe seguiu a linha, toda a regra de que foi orientado por minha avó. Então, o que acontece? Em 88, minha avó falece, ela deixa uma cidade de Jurema, uma das últimas em pé dentro de Alhambra, né, que estavam em plena população, e disse a minha mãe de que nenhuma associação, nenhuma federação tomasse conta que minha mãe resguardasse exatamente de toda a forma como ela deixou, de que futuramente a casa voltaria a ativo com o auxílio de um neto, né? Eu sou o mais novo de todos os netos que a minha mãe, né? Pela lógica cronológica, eu acreditava que seria meu irmão, ou até um dos meus primos. Mas, na verdade, de toda a família, os únicos que hoje pertencem à tradição da Jurema é minha mãe, meu irmão e eu, né? Então, minha mãe resguardou o terreiro a ferro e fogo durante todo esse tempo. Enfrentou uma série de quesitos, uma série de perseguições, de perseguição familiar, perseguição religiosa, enfim, de todos os tipos que a gente sabe que o terreiro de Jurema passa. E chega eu, muito novo, muito jovem, mas a espiritualidade me pegou pelos pés, pelas mãos, e disse, bem, é agora ou vai ou racha, né? Então, eu muito cedo comecei a ser preparado dentro da espiritualidade, fui batizado muito novo pela minha mãe, comecei a percorrer, a conhecer, e quando eu cheguei a um certo patamar, aos 15 anos de idade, eu já não... a carga espiritual estava muito forte. Então, eu não conseguia mais fugir. Na verdade, a palavra seria essa. Eu não conseguia mais fugir da responsabilidade que a espiritualidade me trazia naquele momento. Então, foi quando eu conheci, na época, a minha mãe de santo, que foi quem terminou todo o meu trajeto dentro da Jurema, todas as minhas obrigações, que é a Maninha de Elmira. Eu peço a bênção também à minha mãe, que foi quem me batizou na Jurema. E foi ela que me iniciou no Orixá muito cedo, com 17 anos de idade, e me preparou dentro da Jurema, que foi quando eu, de fato, consegui dar continuidade à Casa Machadecida. Desde então, a casa permanece aberta. São 3 pilares aqui na casa, eu costumo sempre deixar isso bem claro, né? A casa não depende só de mim. Eu, minha mãe e meu irmão. É uma descendência familiar, né? Assim como quando a gente se fala de Acais, não tem como deixar de falar de uma descendência familiar, uma trajetória deixada de pai para filho, para sobrinho, para neto, enfim. Então, basicamente, a minha trajetória começa assim, dessa forma. Um chamado espiritual, com uma necessidade também minha de trabalhar a minha espiritualidade e também uma necessidade de ver o legado de minha avó ser colocado para frente. Logicamente que eu não tenho o mesmo cacique da mestre Jadeci, né? Mas devagarzinho a gente vai levando a frente. Lucas, você falou que não tem o mesmo cacique de sua avó, mas como foi para você hoje
A gente sabe, inclusive você até confirmou isso, que é o sucessor dela, né? Junto com a sua irmã também, não é isso? Meu irmão e minha mãe. Mas, isso, justo. Mas como foi essa sucessão de você manter as tradições da sua avó, conseguir segurar através de sua mãe e segurar hoje através de você do mesmo catimbó Jurema que é de antes do tempo de sua avó até o catimbó Jurema que é hoje, você, o sucessor da casa. Olha, Bruno, de princípio é algo muito, muito complexo e muito difícil. O catimbó que minha avó praticava, nós hoje tentamos chegar um pouco próximo, até porque a educação que eu tive, desde a minha mãe, até mesmo a minha freira, a minha mãe santa, é uma jurema arcaica, uma jurema seca, uma jurema sem muito rififi. É uma jurema dura, simples e direta. Então, isso me ajudou também a tentar manter, a rebuscar alguns quesitos de antigamente, para que permanecesse a mesma estrutura, pelo menos social, que a Mestre já deixou. Porém, como você já deu para perceber, e todo juremeiro que hoje, enfim, está nas redes sociais, que vê muito o que é divulgado, sabe que é complicado colocar na cabeça de algumas pessoas quesitos que foram no passado. E o que me assombra é que não é um passado tão distante. Minha avó faleceu em 88, há 30 e poucos anos atrás, e os costumes que ela praticava naquela época, hoje em dia, são basicamente desconhecidos, ou são criticados por ser arcaico. Olha lá, a gente tá numa tradição de centenas de anos, e você vem com uma fundamentação de 30 anos atrás dizer que é arcaica, que é antiga, entende? Ao mesmo tempo que é muito complicado a gente manter alguns costumes da época, é assombroso ver como aceleradamente esses fundamentos se modificam nos dias atuais, né? Então, eu não sei se e até quando nós iremos aqui na casa conseguir manter esses fundamentos sem que estejamos criticados pelo próprio meio, entendeu? Pelo próprio meio religioso. Mas, basicamente, é isso. A gente se difere nessa questão do resguardo, de manter ainda as cidades de Jurema de pé, né? Para quem já visitou a casa, para quem já conseguiu ver, acredito que um dos maiores marcos e uma das maiores figuras de representação da casa é o Cruzeiro Mestre e as árvores, né? Então, esse é um dos fundamentos de antigamente, que nós gostaríamos muito que os juremeiros de hoje começassem a rebuscar, de ter uma planta de jurema em casa, de ter o seu pezinho de jurema para fazer sua devoção, de começar, de fato, rememorar a jurema dos antigos, que era em torno das árvores, né? Hoje nós temos a condição de salão, de tronqueira, de seara, de toda essa indumentária que enobrece visualmente o nosso terreiro, muito bem, mas culturalmente enobrece muito mais ter ali um pé de jurema. Ora, é uma casa de catimbó, uma casa de jurema, e um dos símbolos principais da tradição não se faz presente. Acho que é um pouco controverso. Então, acredito que, numa análise bem lógica, nós todos, como juremeiros, devemos começar a rebuscar isso, até porque hoje, com a internet, conseguir um pé de jurema, uma muda, uma semente de jurema está muito fácil. Então, esse é um dos pontos principais que eu acredito que deve ser relembrado, e é uma tradição que a gente permanece, né? De ter o pé, de ter a nossa cidadezinha. Você falou algo importante, de relembrar, segurar o que muito passado fazia. Antigamente a gente sabia que o cristianismo era muito ligado a Jurema, muito ligado ao cristianismo. E quando a gente trata de Jurema de antigamente, tinha muita força o cristianismo. Hoje, é claro que nós devemos nos importar com a nossa casa, mas é algo mundial, quando se fala num todo. Tem muitas pessoas que falam que o catimbó Jurema não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo
que fique para lá. Erroneamente que colocaram o cristianismo dentro da Jurema. Como é que você lhe trata com isso? Eu tenho certeza que você se trata uma pessoa cristã também. Tenho eu essa certeza. Mas como é que você acha que isso chega ao ponto de algumas pessoas falarem que o cristianismo não deve entrar dentro da nossa religião? Primeiramente, é uma audácia muito grande você dizer que o cristianismo não deve entrar dentro da nossa tradição, até porque, vejamos lá, nossos ancestrais, eu costumo dizer, nossos ancestrais eram tão sábios, tinham tanta sapiência, que eles começaram a pegar até o que foi imposto. Ah, o cristianismo foi imposto. Tá, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se o cristianismo fosse, de fato, para ser retirado da Jurema, isso teria sido retirado lá no começo. Lá no começo, pelos nossos antigos. Os antigos que foram, de fato, catequizados falsadamente. Hoje você fala no nome de Deus se você quiser, meu amigo. Hoje você fala no nome de Deus se você quiser. Então, quando eu vejo hoje senhores que estudaram ou que não estudaram, ou que são antigos ou novos na Jurema criticar o cristianismo, eu acredito que deve ser uma forma ignorante de desconhecer o passado dos ancestrais. Porque, veja só, eu tenho um ancestral, um pajé, que ali dentro da aldeia foi catequizado forçadamente, mas que pegou o Pai Nosso e a Ave Maria e fez uma oração de quebranto, fez uma oração para rezar menino, mudou algumas palavras que eles usaram a apressar. Então, a sapiência dos nossos ancestrais era tão grande que até mesmo o que foi imposto, eles transformaram em algo benéfico e para o nosso mundo hoje. Você não usa se você não quiser. É pura e suma ignorância falar que o cristianismo tem que sair dentro da Jurema. Até porque, uma vez eu questionei uma pessoa que disse a Jurema é indígena. A Jurema é indígena e a gente não tem que louvar a Deus. A gente tem que louvar a Tupã. E eu disse assim, então me faça uma oração em tupi a Deus Tupã, e aí você me convence. E o camarada não soube me fazer. Eu disse, me diga, me faça aí uma oração em tupi-guarani. Me faça. Ah, não. Então, meu amigo, olha, veja só, não tente mudar. Eu, particularmente, sou uma visão minha. Concordo, respeito quem não leva isso à frente. Quando eu vejo falar sobre Semana Santa, que Semana Santa não existe, vamos beber, vamos pintar, vamos bordar. Ah, Jesus Cristo não devia estar sendo louvado, que não sei o quê. Para mim, por ignorância, é desconhecer o próprio culto. É desconhecer o próprio culto. Ah, eu não acredito em Cristo. Tudo bem, você tem todo direito, mas se você está dentro da Jurema, o mínimo que você tem é respeitar, porque inúmeros senhores mestres, inúmeras mestras, inúmeras entidades que trabalham dentro da Jurema tinham essa fé cristã bem acentuada. Eu vou trabalhar com um camarada desse e começo a desrespeitar a fé que ele professava, que ele tinha em vida. É complicado. É complicado. Então, eu vejo hoje uma questão de não saber diferenciar. Entender que foi imposto, foi. Mas não quer dizer que porque foi imposto, devemos tirar a questão de Cristo. Talvez tire o nome católico, Cristo, o que é que Cristo tem a ver se foi imposto ou não. Eu acredito que é pura ignorância. E para você prestar bem atenção, isso não era coisa que era falado há 10 anos atrás. Eu não me lembro disso. Eu não conheço nenhum juremeiro antigo do meu meio que diz assim, vamos tirar Cristo, isso aqui não devia acontecer, a gente não devia louvar Cristo. Eu não conheço nenhum juremeiro antigo do meu meio que fala isso. Mas hoje, com a internet, com o conhecimento, com os doutores, aí não, vamos dar um baque aqui na história de Cristo, porque talvez não case bem. Mas eu particularmente discordo completamente. Lucas, na sua vivência, na sua casa, no que você aprendeu e creio que você exerce até hoje ou não, que eu vou lhe fazer essa pergunta, é primordial os caboclos na Jurema ainda?
Isso eu vou te fazer essa pergunta porque tem diversos lugares que não dão tanta importância aos caboclos. As pessoas acham que Jurema é só mestre, mestra e ponto final. E Jurema de verdade sabemos que não é assim, Exato. né? Estão colocando caboclos como uma lenda, como uma cultura. Vamos cantar 2 pontos, 3 pontos. E dentro da sua casa, dentro da vida espiritual, na casa da mestra Jardecília, como se faz isso? Como você age? Como você exerce a fé nos caboclos? Olha, E se é, desculpa, e se é primordial dentro do Catimbó Jurema? com certeza, aqui um dos princípios básicos para que haja qualquer fundamentação, ou melhor, para que haja fundamentação final de um juramento, e algumas casas vão se referir à consagração ou tombo, é de suma importância que esse discípulo tenha ou trabalhe com esse caboclo, que ele conheça bem esse caboclo, porque não tem como falar de Jurema e esquecer da sua ancestralidade primordial. Hoje, o culto Jurema Sagrado existe no meio civil, porque o índio, do índio, a concepção de caboclo e a nossa concepção até hoje em dia, aqui no meio civil. Então, se eu falo de Jurema e esqueço os ancestrais primordiais do culto, o fato ou a necessidade maior do nosso culto é cultuar ancestrais. Não tem como a gente falar de Jurema sem cultuar indígena, sem cultuar caboclo. Não tem. Não tem como a gente tratar de uma ancestralidade, estar num culto ancestral e não falar dos ancestrais primordiais do culto. Então, dentro da Casa Mestre Jardecília, caboclo é indispensável. Você citou que muitas casas hoje colocam o Jurema como mestre e mestre, ainda pior. Colocam muitas casas de Jurema hoje, colocam mais Exu e Pombogira, asseveram mais Exu e Pombogira do que os próprios caboclos. Então, não critico, mas não é uma prática minha e cabe a todo mundo, se buscar um pouco mais de conhecimento dentro da Jurema, saberá que Jurema sem caboclo é ferir o sentimento religioso, a pertença religiosa do culto. Isso eu falo de qualquer tradição. Se fala de Jurema, não tem como falar de Jurema sem falar de caboclo. Não tem. Dentro da Casa da Mestre Jardecília, o primeiro fundamento que o discípulo passa, que é o batismo, é todo voltado à sua ancestralidade, aos caboclos, aos índios, é ofertado tudo para que se chame para perto do discípulo, para que se chame para a ritualística, para que todos os caboclos, caboclas, venham abençoar aquela ritualística. Então, respondendo sua pergunta, para nós aqui é altamente primordial. Axé. Eu creio que já fizeram muitas essas perguntas a ti, mas como eu ainda não fiz, vou fazer. Quem foi Maria do Acás, a pioneira do Catimbó Jurema em Alhandra? Porque eu vi de uma... que nasce em Alhandra é o quê? Alhandrense? Alhandrense. Como é estar morando até hoje na cidade onde Maria do Acás é pioneira? Até hoje se fala no nome de Maria do Acás. E eu acho que já fizeram essa pergunta a ti. Então, como é estar na cidade de Maria do Acás? O que ela representa até hoje, não só Maria do Acás, mas como Maria do Acás II, que é a Maroca, o que ela representa na sua vida espiritual, está morando na cidade onde começou tudo. Então me diga um pouco delas duas. Rapaz, quando você falou de Maria do Acás, chega a gelei aqui, chega a dar um gelo na espinha. Porque falar de Maria do Acás, sempre quando eu invento de falar de Maria do Acás, gera uma polêmica aqui na internet. Mas vamos lá. Para mim, hoje, se torna prazeroso, né? É sempre prazeroso relembrar que eu moro e que eu vivo a 5 minutos das terras de Maria do Acás, mas ao mesmo tempo é um pouco doloroso pelo que é feito em torno da memória de Maria do Acás hoje, né? E aí, por que eu falo isso? A primeira Maria do Acás, ela deixou um legado muito forte. Legado esse tão forte que a sua sobrinha, a segunda Maria do Acás, a Maroca, vem levar à frente.
né? Mas aí o que acontece? O culto, até então, como já deu para perceber, passou da primeira Maria do Acais, que não teve filhos, para a sua sobrinha, que era um culto familiar, era uma estrutura familiar. E a sua sobrinha Isso leva na década de 20. 20 na década de 30, não é isso? a primeira Maria falece em 1909 e o seu legado passa para a segunda, né? Que falece em 34. E aí o que acontece? Ela vem para a segunda Maria do Acais, perdão, ela falece em 37, tá? 34 nasceu a Mestre Garcia. A segunda Maria do Acais falece em 37. É sempre bom lembrar que a segunda Maria do Acais, ela não é de Olhanda, ela é de Pernambuco. E ela vem para cá para levar à frente o que sua tia deixou, todo o seu legado. Então, desse tempo, a Jurema do Acais, ela não passa a nenhum outro familiar, a não ser com a morte de Maria do Acais, para o seu filho, Mestre Clóstomo. Entendeu? Uhum. Dentro da minha vida espiritual, Maria do Acais marca ao ponto de que o meu tataravô, Pedro Rodrigues, era cabeça de mesa de Maria do Acais. Cabeça de mesa, acredito que os mais antigos que estão assistindo conhecem, A mas primeira e a segunda. a segunda Maria Sim, do Acais, Maroca, né? Maroca, o cabeça de mesa era aquele camarada que sentava na ponta da mesa, na ponta da mesa de reuniões, e que provavelmente era a pessoa de confiança do jurameiro que estava ministrando a mesa. Então, a mesa era ministrada por duas pessoas, cada uma ficava na ponta da mesa, e seria, pela hierarquia, as pessoas de mais ciência e de mais confiança, porque os dois estavam ali emanando energia para trabalhar. A minha estrutura religiosa, ela começa daí, ela começa do meu tataravô, Pedro Rodrigues. Porque quando a mestra Jardecília começa com seus primeiros contatos com a espiritualidade, é através de informações do próprio que a coisa não piorou, né? Porque minha avó foi tida como louca, fizeram uma série de exames, tiraram água da nuca, porque naquela época uma criança com 5 anos está incorporando e tendo visões e falando coisas do espiritual, era tido como loucura. Então foi ele que interfere e diz, ó, essa menina é médium. Em 34, num ritual muito comum por aqui, chamado cachimbada, quando a mestra Jardecília nasce, Maria do Acais está presente, segunda Maria do Acais. E ela diz para minha bisavó, esta sua filha será uma grande, o termo, né? Será uma grande catimbozeira, mas eu não terei o prazer em ver. E, de fato, a mestra Jardecília nasce em 34 e em 37 o Maria do Acais falece. Então, a nossa estrutura aqui da casa com o povo do Acais, em relação a fundamento, é a educação e o fundamento que foi passado até hoje por nós e para nós, da minha mãe para mim, para meu irmão, dos costumes de antigamente de se plantar o pé de jurema, a fundamentação que era feita e como é feita, né, todo o cuidado de como fazer para plantar um pé de jurema e deixar e torná-lo encantado, né, e se direcionar a uma entidade, e o feitio do vinho da jurema. Isso é uma herança que nós tivemos do povo do Acais, das terras do Acais, através do nosso tataravô. Dele passa para o meu bisavô, do meu bisavô diretamente para a minha avó, e de todo esse tempo eu vim ter a graça de presenciar um feitio de vinho da Jurema. Eu tinha 12 anos de idade. 12. Eu estou com 26. Eu vim ver novamente esse ritual e participar, de ajudar, de botar a mão na massa, no ano passado. Para você ver o quanto é importante e quanto é um ritual restrito, difícil. O Acais, o povo do Acais fala, em especial, o mestre Zezinho do Acais, que foi o único juremeiro que não era da família dos Guimarães, que conseguiu adentrar, que na ele foi um dos últimos e um dos únicos que não era do meio familiar e também sabia o feitio do Venda Jurema, como era feito lá no Acais.
Então, quando a gente fala de Maria do Acais, aqui, o pessoal da Casa do Mestre Atricílio, uma das primeiras coisas que vem à mente é a fundamentação dos pés de Juremas que veio de lá, da cidade, e do feitio do vinho, né? E sendo bem claro, 90% da ritualística deles, ou melhor, 70% da ritualística deles, hoje não é feito em canto nenhum, tá? A Cais, ele tinha ritos separados, eles não cultuavam Exu e Pombogira, eles não tinham sacrifício, não tinha a imolação, como a gente fala, não tinha essa questão de indumentária, tá? E nós temos hoje fio de conta, nós temos hoje um monte de coisa, né? Não tinha toda essa concepção da mesa estonteante, muito bonita, cheia de copos, cheia de príncipe, de taça, nada disso existia no Acai. Se historicamente algumas pessoas até hoje têm acesso a fotos e a registros de como era a fundamentação do Acai, e vão ver que nada disso que nós cultuamos hoje em dia era presente no Acai, né? É por isso que geralmente, de vez em quando, eu levanto uma polêmica quando a pessoa afirma, eu sou do Acai, né? Eu costumo dizer que eu descendo da Jurema de Alhandra, que teve uma particularidade no Acai. Olha a diferença. Porque você dizer que é do Acai é um peso muito grande e aí mexe com vários quesitos. Questão familiar, questão de fundamento, resguardo de costumes. Porque se você diz que é de algo, você pratica, vamos dizer que praticamente 70% daquilo. Se você foge 70% daquilo que pertence àquela tradição, como você ainda pode dizer que é daquela tradição? É um questionamento que eu, Lucas, tenho. A única tradição que eu conheço firmemente, que é a severa que vem do Acais, é a do pessoal do Rio Grande do Norte, que eu tenho vários amigos lá, gosto demais do pessoal, e, de fato, eles têm algumas heranças do Acais. Mas, hoje em dia, virou, né, todo mundo Acais, e isso é sempre bom reafirmar, de que é algo pesado, é algo que exige grande responsabilidade, e eu, particularmente, por mais que tenha tido familiares que deixaram esse legado em meio à minha família, eu, particularmente, não me considero do Acais. Já que você falou em Zezinho do Acais, nos conta um pouco da história de Zezinho. Não muito, porque o historiano é com você. Mas como se trata de Alhandra, eu tenho certeza que você sabe da história de Zezinho, né? Nos conte um pouquinho da história. Porque Lucas, é assim, eu estou te dando só um exemplo. Não é que você. Eu creio que você já falou por aí de Zezinho de Acais. O que eu acho interessante é que outras pessoas podem saber da história de Zezinho do Acais. E pode ser a mesma história que você contou, a história real dele. O que eu acho interessante, eu acho extremamente mágico, é saber da história de uma pessoa que mora lá, que é justamente você. Entendeu? Então nos conte um pouquinho da história de Zezinho do Acais, quem ele foi. Se eu vou contar tudo, não vai dar certo, né? Mas se você contar só um pedacinho dele, da história dele, será de grande valia a todos nós. E eu falo todos nós porque a página Eu Sou Juremeiro, que não estamos nela hoje porque estou bloqueado, mas estou aqui em outra página, mas será compartilhada daqui a uma semana e a live vai ficar salva. Mas nos conta um pouco de Zezinho de Acais, e antes eu quero pedir minha benção a Paulinho Carrapeta, a pai Anthony e Sandrão. Eu já falei você aqui já hoje, viu, Sandrão? Não vai ficar triste não, pelo amor de Deus. Então nos conte. Mande um abraço para Sandrão aí, rapaz, que ele gosta muito de você, Lucas. Sandrão, você é meu. Você sabe disso. Você mora aqui. Nós somos filhos, descendentes, discípulos da mesma ciência. Eu não fico com ciúme, não. Jorge Luan, meu irmão, um grande abraço. Então nos conte Zezinho do Acais por Lucas Souza. Olha que responsabilidade. Zezinho do Acais, ele trabalhou algum tempo, quando meu avô ainda não tinha seu ofício de padeiro. Meu avô, como a gente chama aqui, brocava a lenha, né? Era um camarada que ia para dentro do mato, cortar e desbravar as matas.
E aí, então, ele trabalhou por um tempo com o Zezinho do Acais. O meu avô, João Paulino, ele foi esposo da mestra Decília, e ele não era catimbozeiro. Ele era descendente indígena de uma índia que foi pega a dentro de cachorro pelos holandeses quando eles chegaram para fazer a igreja Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira de Alhambra, né? Então, ele, por mais que ele não fosse catimbozeiro direto, ele tinha ligação com os índios, com os caboclos, e ele respeitava demais. Então, ele começou a trabalhar com o Zezinho do Acais dentro do mato. Na época, o Zezinho do Acais sempre foi agricultor. E ele fala que Zezinho do Acais, por mais que fosse um homem muito trabalhador, a sina de Zezinho do Acais era a bebida, era a cachaça. Nós temos amizades com familiares do Zezinho do Acais até hoje, que muitos não são de comentar muito sobre a história, porque é uma história muito pesada em torno de Zezinho do Acais, né? Muitas pessoas falam que Zezinho do Acais morreu em um acidente. Não é verdade. Zezinho do Acais foi assassinado. Zezinho do Acais passou por uma emboscada, passou por uma traição devido a uma maldade em torno de uma história que ele sabia, e com medo que essa história fosse explanada pelo próprio Zezinho do Acais, os envolvidos na história tentaram contra a vida dele e colocaram raspa de vidro na cachaça, né? Zezinho toma a sua última dose no barracão de Sete Portas. Quem já viu a Alhambra, consequentemente, já viu na beira da estrada, a poucos metros do mausoléu do Zezinho do Acais, o barracão de Sete Portas. Quando o Zezinho do Acais toma a sua última dose e ele percebe que fora traído, ele pergunta o porquê foi traído, né? E todos aqueles que estão ali, que eram seus familiares, ficam em silêncio, e ele diz, bem, ele sabe que vai morrer, mas antes dele morrer, ele vai soltar uma praga. Então, ele deixou uma praga no meio da família, que essa praga, posso dizer que pegou, e pegou muito bem firme dentro do meio familiar. Zezinho do Acais anda do barracão de Sete Portas até onde é atualmente seu mausoléu. Ali mesmo ele não consegue mais andar, ele não tem mais força para andar, e ele morre engasgado numa poça de barro. Existia ali na PB 034, na rodovia que está ao lado do mausoléu de Acais, era de barro. E era o caminho que interligava a Paraíba a Pernambuco, né? Todos passavam por dentro de Alhambra. Então, como era uma rodovia de barro, Zezinho do Acais, altamente embriagado, e já sob o efeito da raspa de vidro, ele cai e morre ali mesmo. Como o Juremeiro era tido como bruxo, eles não tinham direito de ser enterrados no cemitério. Então, Zezinho do Acais é enterrado ali mesmo, na beira da estrada, né? Faz umas árvores, né, de Jurema no enterro, onde morria. Era Geralmente, isso? usavam uma árvore de Jurema para demarcar onde o juremeiro estava enterrado, porque ele não podia ser enterrado no cemitério. Então, para que deixasse algo que tivesse uma referência onde ele estava enterrado, antigamente se plantava um pé de jurema. Não era uma obrigatoriedade, mas era para demarcar onde fulano de tal estava enterrado. E Zezinho do Acais, infelizmente, não teve essa condição. Ele foi enterrado na beira da pista, e tempo depois fizeram só um mausoléu, uma casinha para demarcar onde ele ficou. Eu conheço primas de Zezinho do Acais. Uma das primas de Zezinho do Acais é uma das melhores amigas do meu irmão. E eu pude conversando com ela, confirmar essas histórias. E, assim, é muito forte, porque a história que está por trás da passagem de Zezinho do Acais é uma história muito intensa, muito firme, né? E só um outro ponto, Bruno, que eu gostaria de levantar. Zezinho do Acais teve uma andança muito forte com um mestre chamado Zé Bebinho, que é de uma cidade próxima a Alhambra, fica uma cidade a 9 quilômetros de Alhambra, que se chama Boca da Mata, que hoje se chama de Caaporã, é um nome indígena, que quer dizer Boca da Mata. E os dois cultuavam juntos, né? Muitos antigos falam que Zé Bebinho era discípulo de Zezinho do Acais. Outras tradições dizem que os dois se passam, que Zezinho do Acais
seria também Zé Bedinho e vice-versa. Uma particularidade que eu gostaria de deixar aqui sobre a história de Zezinho do Acais, e se você colocar em contraponto ao ponto cantado de mestre Bedinho, aí tem uma parte que diz assim: meu mestre, quem foi que lhe disse que nessa mesa eu não vou triunfar? Meu mestre, quem foi que lhe disse que nessa mesa eu não vou triunfar? Era como se ele estivesse recebendo um recado de uma entidade, de um mestre, de um encantado, dizendo que naquela mesa ele não iria triunfar. E, de fato, foi numa mesa, na mesa de bar, que Zezinho do Acais não triunfou, de fato. Ele foi envenenado. Abre Interessante. os portões da Jurema para Zé Bedinho passar. Quando se abre os portões da Jurema, é no ato da passagem do discípulo. É quando, de fato, a gente passa por outro mundo. Então, o ponto de um faz o outro. O que fala o ponto de Zé Bedinho casa muito com a história de Zezinho do Acais. Eu sempre gosto de relembrar isso porque é uma história muito, muito firme. Alguns antigos conheceram, de fato, os dois. E agradeço por ter lembrado uma energia um pouco cultuada dentro das casas de Catimbó. Mas lembrando que ele é um mestre, que ele vem em terra, que ele trabalha muito bem. E eu sempre gosto de relembrar a figura de Zezinho do Acais. Acho. Um grande abraço, um beijo no coração e bênção, Fernanda. Está lá em São Paulo. Pai Marcos também, Marcos Gomes, pai Dorô, Pai Dorô que todo dia, irmão Lucas, pai Lucas também, todo dia ele me manda uma mensagem, pai Dorô, dizendo que eu vou pro céu, que Deus está me esperando, sabe? Se você vê os áudios que ele me manda, rapaz. quando eu estou em São Paulo, não pode faltar. Onde eu estiver, quando eu olho para o lado, Pai Dorô tá... É impressionante. Eu nunca me sinto só em São Paulo, porque eu sempre estou rodeado de amigos. Um dos primeiros a chegar, a me oferecer todo o suporte possível, é Pai Marcos. Não tem para onde correr. Quando eu vou para São Paulo, que ele sabe que eu estou lá, todo o suporte, todo o auxílio ele me presta. Esse é dos bons, esse é dos meus. Eu gosto muito de pai Marcos também. São pessoas que, pai Marcos, Fernanda, são pessoas que eu converso, que eu ainda não tive o prazer de vê-los pessoalmente, mas parece que foi a Jurema que me deu de presente essas pessoas, colocaram ela na minha vida. A Jurema colocou ela na minha vida, que são pessoas que você conversa que parece que conhece há anos. Fernanda e pai Marcos. Vamos lá. O que é o primordial? A pessoa ser um juremeiro? Primordial para ser um juremeiro, acredito que, se eu falar humildade, vai ser até clichê, mas eu não posso deixar a humildade de fora. Outro ponto é entender que nós servimos ao sagrado. E pelo fato de eu ter um contato direto com o sagrado, eu estar todo dia ligado com o sagrado, não me torna melhor do que ser ninguém. Jurema não é candomblé para se remeter a anos, a tempo ou direito dado. Jurema tem fundamento? Tem. Tem direito dado? Tem. Tudo bem. Você passa por ritualística, enfim, por fundamentação, por uma representação social, mas Jurema é ciência. Isso é particular, isso é individual. O Bruno pode ter uma ciência muito maior, tendo 2 anos de Jurema, do que um cara que está há 30 anos de Jurema. Por quê? Primeiramente, é tudo aquilo que vai ser lhe revelado pelo espiritual, é tudo aquilo que vai ser meio de busca. O Bruno busca, o Bruno estuda ervas, o Bruno busca conhecer, o Bruno busca vivenciar. Tem um cara que está há 30 anos ali no terreiro, mas ele não sabe manipular erva nenhuma, porque ele não se interessou, ele não buscou, ele não foi atrás. Então, ciência está relacionada, a Jurema relacionada à ciência, à busca. E para quem tenha essa ciência, essa busca, sem humildade não rola.
Não rola. Eu posso ir aí na sua casa e você dizer, Lucas, o meu fumo de Jurema, eu uso tal elemento, tal elemento, tal elemento. Eu disse, poxa, Bruno, eu nunca usei esses elementos no meu fumo. Tu pode me explicar para que funciona? E você me explicar, e eu vou sair da sua casa com uma ciência a mais, com um fundamento a mais. Mas eu tive humildade para perguntar a você o que significava, para que servia, e você me teve um retorno de humildade me explicando e me ensinando. Então, eu vou chegar em casa, eu posso, porque eu vi, porque eu presenciei, porque eu senti, porque me foi ensinado, colocar aqueles elementos no meu fumo. E cabe a mesma humildade que você teve de eu repassar. Quando alguém vê, me perguntar, eu chegar e dizer, ó, é assim, Bruno me ensinou, eu coloco no meu fumo, serve para isso, assim como o Bruno me ensinou. Tudo isso dentro de uma condição de ser juremeiro, humildade é o ponto mesmo. Humildade é o ponto. Não adianta. Você pode ser rico, milionário. Jurema não está associado à condição social, nem à condição financeira. Jurema está associado à humildade e à busca e o que Deus revela. Você pode durar 10 anos para conhecer quem de fato é seu mestre. Como você pode conhecer seu mestre num cochilo que você tira. O tempo da espiritualidade não é o nosso. Então, humildade. Tem humildade que o tempo da hora chega. Acredito que é a base. Para mim, é a base. É ser humilde e entender que aqui eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Mesmo estando morando em Alhambra, mesmo sendo neto de uma mestra, não sou melhor do que ninguém, nunca vou ser. Tem camarada aí que nunca entrou num terreiro de Jurema e tem milhões de anos de ciência à minha frente. Ele pode não saber, mas tem. Entende? Então, por tanto que eu já vi, por pessoas que têm bafo, que têm peito, que dizem anos de Jurema, e já vi atitudes deploráveis. Então, eu entendi. Não é tempo de Jurema, não é ser pai de santo, não é ter terreiro, não é ser juremeiro tombado, não é ter 20 boi em cima da tronqueira do mestre. É humildade. Ponto final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que você vai me responder e eu tô aqui ouvindo tudo, tô aprendendo muito contigo, cara. Mestre Canito, quem é Mestre Canito? Eu aprendi assim, ele me mostrou, não foi ninguém que me disse, não, ele que me mostrou. Quem é Mestre Canito? E me fale um pouco da que ele representa na sua vida. Rapaz, falar de Canito hoje, hoje tá um pouquinho mais fácil. Hoje, falar de Canito tá um pouquinho mais fácil. Porque Canito, em algumas tradições, é um bruxo quimbandeiro. Em algumas tradições, é um cangaceiro. Em algumas tradições, é um arruaceiro. Em algumas tradições, é um jagunço. O que Canito me passa, do pouco que eu posso passar, da sua estrutura de persona, de personalidade, ele foi, sim, um jagunço, um faz-tudo, digamos assim, dentro de uma determinada fazenda, determinada localidade, onde dentro desses atos, alguns atos criminosos, de fato, alguns atos relacionados à bruxaria, sim, de fato, alguns atos de covardia, sim, atos da época, que era olho por olho, dentro por dentro, toda aquela estrutura do Nordeste, né, na década de 20, na década de 30, então era uma coisa, era muito rústica, muito bruta, muito complicada para o nosso tempo, né? Então, a estrutura de Canito é de um homem muito rígido, muito hoje em dia pouco visto. Eu particularmente conheço pouquíssimas matérias de Canito, para ser sincero. Só conheço você. Eu conheço só o Sandrão, só o Sandrão. E assim é bem complicado. Eu E nem quando sabia que o Sandrão era dele. o Sandrão é de Canito. Então até mesmo eu vou contar aqui um relato, que eu acho que o Sandrão está aí, ele vai me comprovar. O Sandrão trabalhava com Canito há muito tempo. A gente não se conhecia. E aí o Sandrão, como todo médium,
como eu também já passei por isso, muitas vezes ficava, poxa, mas quem é Canito, cara? Será que eu sou filho desse Canito? Eu nunca escutei falar desse cara, eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum respaldo sobre esse Canito. É muito complicado. E o Sandrão tá aí na selva de pedra, né, cara? Ele está em São Paulo, que a estrutura de Jurema em São Paulo é mais complicada para a gente que está aqui no Nordeste. Então, o Sandrão, no primeiro encontro de Atibaia, eu tô lá, o Canito me pega. E o Sandrão chega para o Canito e diz, pô, eu era louco para ver o senhor em outra matéria, porque eu me sinto, eu tenho muita dúvida de que o senhor realmente é o senhor em mim. Me deu uma prova. E assim, aconteceu um dos momentos que eu particularmente como médico, eu nunca tinha passado. E um momento que o Canito, em mim, pega na mão do Sandro, vai na frente do tambor, manda o menino parar e diz, canta para mim. E o menino do tambor rapidamente começa a cantar para Canito e Canito sai de mim. Ele pegou na mão do Sandrão, ele sai de mim e pega no Sandrão. Durante o encontro. E trabalha, dança, canta, vai lá, faz o negócio dele, depois quando eu. Pô, minha vez agora de ver essa cena, fui lá, apertei a mão do Canito, pedi a benção, e o Canito cantou, sambou, dançou. Teve uma hora que ele foi lá, pum, pegou na minha mão de novo, tô de volta. Então, assim que ele voltou em mim, ele pega, ele pega no colarinho do Sandro, com toda a delicadeza, e disse, e aí, você duvida de mim agora? Nunca mais duvide de mim, seu cara. Nunca mais. E isso ficou marcado, porque se foi uma prova para o Sandro, foi uma prova para mim também. Que, de fato, nós somos de Canito, nós trabalhamos com ele. Por mais que seja difícil. Aqui em Alhandra, eu nasci dentro de uma família de Jurema e não tinha escutado falar de Canito. Não é aqui em Alhandra, Canito. Então, eu passei pelo mesmo problema. Hoje, eu posso dizer, é o jagunço mais pai que eu conheço, mais amigo, mais acolhedor que eu conheço. Tem seus momentos de esquerda pesada, ao ponto de todos que são mais próximos ficar um pouco receoso com a energia, porque de fato é uma energia muito extrema. Algumas casas até trabalham com Exu Canito, que afirma ser o mesmo mestre. Isso é um assunto mais complexo. Temos que ver o tanto como dá para se comparar a energia de Canito trabalhando, né? E haja couro, viu, negão? Haja couro para trabalhar com esse camarada. Eu, quando comecei a ter os primeiros contatos com o Canito, sem saber, eu era muito novo e a energia era tão forte que eu desmaiava quando era moleque. E aí ia para médico, ia para não sei para onde, o menino está doente, não está nada, tá bom, tá bom. E depois de um tempo eu descobri que era a minha mediunidade, o meu corpo não estava preparado ainda, eu não aguentava, e acontecia alguns desmaios, algumas situações aí, até de fato quando eu comecei a ganhar corpo, a estrutura espiritual, eu consegui começar a trabalhar com o Canito. E não foi fácil. E não foi fácil, a energia é pancada, a energia é forte. Hoje, tá, com todo esse trabalho, o Canito é meu mentor espiritual, trabalha comigo basicamente quase que todo dia, mas não é fácil. Hoje eu vejo muita história sobre o Canito, histórias que eu particularmente não acredito, porque é difícil, é muito fácil inventar uma história de um mestre que é pouco falado. É muito fácil, né? Ah, ninguém fala de Canito, então eu vou ali inventar uma história de Canito, todo mundo vai bater palma para mim e eu vou sair como cristão. Mas é difícil. Falar de Canito é complicado. Ele é muito desconfiado, tem muitas histórias que ele passa pela metade, passa com um pouco. O lamento mesmo que ele me traz, que ele canta em mim, é uma das heranças que eu tenho de Canito, porque foi uma das provas que eu pedi que ele me desse. Eu não sabia quem era ele. Então, me diga quem ele é, me diga quem é o senhor. E aí ele me traz um lamento, um ponto enorme. Algumas pessoas já tiveram o prazer de ouvir. Quando eu digo prazer, porque até eu acho muito bonito o lamento dele.
E ele, durante o lamento, ele começa a contar um pouco da história dele, da trajetória, de coisas que ele fez, de coisas que ele vivenciou, da história de vida, que também não foi muito fácil, foi sofrida. Então, Canito hoje, para decifrar uma palavra correta, um pai, um aconselhador, um amigo, um direcionador. Acredito que a palavra é direcionador. Quando eu cheguei, como todo mundo, a sair um pouco da linha, foi ele lá que puxou a orelha e disse, opa, caminho é esse. Deus a Jurema Sagrada, ele abençoe Paurestes. Já que estamos falando de Canito, canta um pedacinho só do lamento dele pra gente ouvir, que eu quero ficar arrepiado. Eu quero terminar aqui esse bate-papo aqui. O pessoal fala entrevista, mas eu não sou entrevistador de ninguém, não. É bate-papo. Então cante um lamento do mestre Canito. Vou cantar um comecinho. Certo? Não precisa cantar todo, não. Ah, não. Se for cantar todo, a gente vai passar 2 Não. horas. Canta os galos lá na serra, canto de afonso, canto os galos lá na serra, canto de afonso, canto os anjos nas alturas, ô menina, pra Virgem da Conceição. Canto os anjos nas alturas, ô menina, pra Virgem da Conceição. Bate um prego na barra, tampa que fez no caixão. Eu jogo a fumaça pra riba e beijo meus inimigos no chão. Eu jogo a fumaça pra riba e beijo meus inimigos no chão. Passa-se, passa de anos de intercessão. Passa-se, passa de anos de intercessão. Eu rogo a Maria Santíssima Menina, Virgem da Conceição. Sopra um vento lá na serra, lágrima que cai no chão. Foi do rosto de manhã a ver meu corpo no chão. Canito, que malvadez fizeste com teu irmão. Larga esta faca, Canito, pede a Deus teu perdão. Maldade veio de atropelo, veio em minha direção. Usei defesa divina, menina, no sino de Salomão. Meu pai, onde é que havia essa fartura riqueza? Meu pai, onde é que havia essa fartura riqueza? Essa fartura está com meu filho nesse ponto de firmeza. E por aí vai. Eu dei uma acelerada, Saravá, mestre. mas é muito grande, é muito extenso. E até para mim, que conheço de cima a baixo, ainda me irradia bastante. Imagino. Ainda mexe bastante comigo. O Lucas, falar de algo muito interessante. Importante também ouvir de você. A gente sabe que antigamente era tudo mais difícil. Hoje a Jurema... Hoje tem Jurema na rua, tem Jurema no sítio. Como a gente mesmo fala, eu não sou nordestino, mas eu me tenho como nordestino. Sou do Rio. Mas aqui a gente fala zona rural, zona urbana, mas urbanizou muito a Jurema Sagrada. Hoje na rua tem Jurema Sagrada, a polícia não se mete. Mas o modernismo humano, né? As modernidades, o invencionismo, vamos dizer assim, que a gente está vendo aí, infelizmente, né? Mas está acabando com o nosso catimbó, Jurema? O raiz, né? Eu vou um pouco mais longe.
eu vou ser um pouco mais, eu vou até ser um pouco mais radical e espero não ser mal compreendido. Eu acho que está acabando com o catimbó raiz, com o catimbó contemporâneo, com o catimbó atual, com o catimbó de forma geral. Porque, veja só, é uma ilusão, uma hipocrisia de quem modifica o culto achar que aquilo está bonito e que as pessoas que vão acham bonito. Porque, na verdade, a gente sabe que as pessoas, até as pessoas que vão a essas casas que criam um carnaval em torno da Jurema, o pessoal vai para quê? É para mangar, é para tirar onda, é para fazer chacota, é para tomar cachaça. Não é com um sentido de respeito, com um sentido de louvar, com um sentido de respeitar até mesmo você como sacerdote ou a sua entidade. É de tirar onda, é de brincar, é de mangar mesmo e dizer, tá vendo? Tu viu que palhaçada? Viu que Filmar, é, né? entendeu? Filmar, tornar aquilo público, escarnar mesmo. Então, quando eu sou de uma tradição religiosa, eu vou a um culto, a uma ritualística, e eu explano aquilo como uma chacota, como uma baboseira, como algo feio, como quando eu mesmo vou tirar onda com a minha tradição, eu estou matando a minha própria tradição. Entende? Então, eu, particularmente, não me meto, e como já deve ter notado, eu não vou à casa de muita gente. Se eu for hoje contar na palma da mão as casas de Jurema que eu já fui, vou dizer que fui do mestre Freitas, em Rio Grande do Norte. Tenho o prazer de ir, porque ele é discípulo do meu mestre esquerdeiro, que é Benedito Fumaça. Tenho um prazer enorme. Pai Freitas, sua mestre, meu respeito. Fui à casa de Pai Aurinho, né, que foi no momento da ritualística de Pai Freitas. Não lembro mais de outra, a casa da minha primeira, a casa do meu atual sacerdote de Candomblé. Não lembro mais de outras casas. Eu particularmente, não sou de muito ir, porque acredito, Bruno, uma visão minha, tá? Quando não compactuamos com alguma ritualística, ou quando a ritualística que é feita não é comum na nossa tradição, se não se enquadra no que foi nos ensinado, o que é que eu vou fazer lá? Se eu não tenho de bom para influenciar, eu também não vou ter de ruim. Não vou sair da minha casa para desmerecer o encantado, o terreiro, a ciência, de seu ninguém, né? Pô, eu sei que não me cabe, eu sei que não é na ritualística que eu professo, que é aquilo que eu acredito, então por que eu vou? Para criar chacota? Para filmar, para tirar onda, para brincar? Lembre-se, todo mundo deveria lembrar que, primeiramente, eu tô maculando a minha tradição religiosa. Se eu sei que aquela prática daquele tal juremeiro ou juremeira macula a minha ritualística, a minha tradição religiosa, eu não vou lá no meio, cara. Se eu sei que tem 4 evangélicos lá falando mal da Jurema, dizendo que a Jurema é tudo de ruim, ou eu vou para tentar defender a Jurema, ou eu não vou. Eu não vou fazer parte daqueles caras, eu não vou estar falando mal da minha tradição. Então, acredito sim que o que estão fazendo, o que fazem hoje, que vale salientar que não é por ignorância, é por simples modismo, é por colocar a vontade da matéria acima do espiritual, eu acredito que fere. Vou te dar um exemplo simples aqui que eu costumo falar. Canito foi um jagunço. Um jagunço. Eu, Lucas, por mais que não seja bonível socialmente, não tenha muito dinheiro, não tenha dinheiro, não seja rico, eu poderia comprar um terno para o Canito, um exemplo. Mas, socialmente, o Canito em vida não usava terno. Eu colocar hoje um terno no Canito é modificar a essência social que esse encantado traz em terra. Mestres que vêm tomando cachaça, que vêm falando palavras da época dele, eles vêm trazendo a condição social da época deles. Falar nega, menino, truaca, paloca, pique, dançar uma mazuca, perna de calça, barra de saia, tamborete, tudo isso são palavras que remetem e estão associadas à condição social deles. Então, eu pegar Canito hoje, um jagunço, um camarada que vivia dentro do sertão, do mata, e botar um terno nele hoje,
pode ficar bonito, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Mas faz parte da condição social de Canito? Não faz parte. Por que eu vou colocar? Se não faz parte, Exato. né? Então, eu posso dizer, não, estou botando, gente, estou botando um terno de Canito. Agora, não foi Canito, não vou usar desculpa que foi Canito que pediu um terno para sair bonito na festa dele. Não, gente, eu estou botando porque eu, Lucas, quero um terno. Eu acho bonito e eu vou vestir ele com terno. Beleza? Beleza. Mas saibam que é minha vontade. Tá bom? Bom, beleza. Isso é humildade. Isso é saber. Por que Lucas não coloca? Isso não estou criticando quem bota terno, deixando claro que tem galera que gosta de levar polêmica. É uma visão minha, visão espiritual minha. Não coloco terno, primeiramente, porque não condiz socialmente e acredito que a minha vontade não deve estar acima da vontade do encantado a partir do momento que ele está trabalhando, que ele está em terra. No meu dia a dia, eu posso usar o que for. No meu dia a dia, eu tenho tatuagem, eu uso camisa regata, uso bermuda. Na hora de trabalhar, é outra história. Na outra de trabalhar, eu vou como mando figurino. Então, acredito que minha vontade não pode ir acima do encantado de nenhum, tá? Nem meu, nem de afilhado nenhum. E isso serve tanto para que a gente mantenha a humildade durante o trabalho espiritual e para que a religião não seja tão maculada, né? Vou dar um exemplo, o candomblé. O candomblé tem uma ritualística em torno da vestimenta muito bonita, mas que está completamente a anos-luz do que era de antigamente, né? Hoje, as roupas, de tudo, toda indumentária, está a anos-luz de diferença do que era de antigamente. Então, a Jurema está indo pelo mesmo caminho, né? Está indo pelo mesmo caminho e eu, particularmente, acredito que não é benéfico, não é 100% benéfico. Axé. Lucas, eu sempre faço essa pergunta aqui porque é algo íntimo, é algo de cada juremeiro. A importância dos seus afilhados dentro de sua casa, dentro do seu axé, dentro do seu convívio espiritual. Então me fale a importância dos seus afilhados, principalmente aqueles que estão ali com você, entendeu? Porque a gente sabe muito bem que não é mentira, não é novidade para ninguém, porque tem muitas pessoas que fazem jurema, tombamento e etc, etc, mas tem como tratam a jurema como, olha, você me paga, eu vou fazer jurema em você e acabou. Eu tenho certeza absoluta que você não é assim, porque eu Não, converso com algumas pessoas que são afilhados seus, são pessoas que chegaram para mim e disseram, olha, eu vou fazer jurema com ele porque o Lucas é diferente. Então, qual é a importância dos seus afilhados dentro da sua vida espiritual? Bruno, eles são importantes pelo fato de que não há como um juremeiro colocar em prática tudo o que aprendeu, se não através de seus afilhados. Entende? Juremeiro, ele não tem que aprender feitiço, magia. O juremeiro não é isso. O juremeiro é aprender a lidar com a espiritualidade daqueles que lhe procuram, o juremeiro de fato. Então, eu hoje acredito que ativamente, eu não parei para contar, mas eu devo estar na faixa dos 60 afiliados batizados pela minha mão. E aí, para ser bem sincero, já é muita gente, cara. Imagina, você sozinho, mesmo tendo minha mãe e meu irmão, você ter uma responsabilidade com 60 pessoas para orientar, para saber o que está acontecendo, para espiritualmente você olhar por elas, analisar se estão bem ou não espiritualmente, para você doutrinar essas pessoas, para você fazer ritualística nessas pessoas. Então, é muita responsabilidade. Não é à toa que durante todo esse tempo que eu trabalho dentro da espiritualidade, eu só tenho um discípulo tombado por mim, que é o Orestes, lá de Minas, o pai Orestes, da tenda do Caboclo Pena Verde. É o único discípulo tombado por mim. Por quê? Tombo de Jurema não é brincadeira, plantar todo mundo, vou sair tombando todo mundo. Eu tenho muitos batizados por mim, mas todos os meus batizados sabem onde me encontrar, têm contato comigo, toda ritualística da casa,
está aberta para eles. Eu estou 100% aberto. Às vezes manda mensagem, eu não respondo, mas liga, entra em contato. Sempre estou indo a São Paulo, dou respaldo a todo mundo, vou para uma casa de um, vou para a casa de outro. A gente trabalha, vê o que está faltando, porque é, de fato, muito difícil. O que você falou é fato, não está acontecendo. Vou em Juremiro falando de tal, eu pago, ele me toma, eu volto para casa. Depois disso aí, eu pinto e bordo no mundo, e ele não está nem aí comigo. E não é particularmente o que acontece. Para você ter noção, próxima semana estou embarcando para Minas para estar junto com o Orestes durante fundamentações que ele vai fazer na casa dele. Eu vou estar lá. Eu não vou fazer a fundamentação. É um dever como padrinho estar lá com ele, ver o que ele vai fazer, orientar numa dúvida que ele tiver e asseverar. Para os discípulos que vão passar por isso, uma forma de dizer assim, poxa, ele realmente está fazendo o que foi ensinado, porque o padrinho dele está aqui. Se ele fugir da linha, o padrinho dele vai ser o primeiro a dizer, opa, isso eu não me ensinei. Isso não está certo. Isso não corresponde. Então, e deixando bem claro, sempre é bom deixar claro. Se você não consegue fazer isso sem nenhum meio financeiro, você não é juremento. Se eu não consigo fazer nada para meus afiliados sem nenhum vínculo financeiro, eles não são meus afiliados, são meus clientes. Ponto final. Isso é uma visão simples. Simples. Tá? Então, isso deve ser frisado para que esse costume dentro da Jurema vá se perdendo. As pessoas têm que entender que nós somos uma comunidade. E dentro de uma comunidade, eu posso precisar de qualquer juramento e posso precisar dos meus afiliados, assim como preciso, assim como muitos dos meus afiliados já estiveram comigo em momentos de dificuldade. É, atualmente, eu estou passando por um processo de dificuldade. A minha esposa está com um problema de saúde muito, muito sério. E muitos estão ali também, mandando energia, bom pensamento e tudo mais. E tudo isso é importante para a vida de um juremeiro. Não tem juremeiro no mundo que ande sem seus afiliados, que não precisa de seus afiliados. Eu não estou falando nem da casa em si. Eu não estou falando da casa em si, é do juremeiro. Se eu disser a você que eu estou 100% a todo momento para catar recado para eles, eu estou mentindo. E muitas vezes eu preciso que alguém cate recado para mim também, e pode vir através de um afiliado, simplesmente. Por que não? Quer dizer que eu sou maior que eles, eu sou melhor que eles? Não. Estamos no mesmo patamar de aprender e vivenciar Jurema. Afiliado meu não tem obrigação nenhuma a beijar meus pés, nem eu sou o bambambam diante deles. Somos iguais, aprendemos, erramos, buscamos. Quando eu tenho dúvida, procuro minha juremeira, procuro minha mãe, vou atrás da espiritualidade. Sempre é assim. Tem aí o Galvão, tem alguns afiliados que estão online aí, alguns outros não, mas aí todos aí estão de prova. Quem quiser me desmentir aí, fique à vontade. Mas basicamente a nossa estrutura aqui na casa é essa. E de estar todo mundo numa reta só, né, cara? Somos discípulos de uma tradição e essa questão de superioridade, de ser maior, de ser melhor, acredito que não existe mediante um padrinho para com seu afiliado. O que existe é direcionamento. O padrinho ele está para lhe direcionar. É a única coisa que eu faço. Está aí o Gabriel também, que está na nossa casa agora, que já está há um tempo na nossa tradição, e podem acelerar. O Orestes também está aí. Somos uma grande família, e sem eles, não faz muito sentido eu ser juremeiro sem afiliado, sem pessoas que eu possa direcionar, trocar saberes e que eu possa comungar com a ciência que me é revelada. O que Canito revela, o que foi revelado, passado pela minha madrinha, pela minha mãe, pela toda a estrutura familiar, tem que ser aplicado em alguém, tem que ser absorvido por alguém. E essas pessoas são meus afilhados. São pessoas que geralmente passam por estruturas, até pessoais aqui conosco, de vivenciar, de ficar aqui, de presenciar, de sentir
E o que eu sempre busco, Bruno, cara, questione. Uma coisa que eu digo para os meus afiliados e eu digo para todo mundo que está me assistindo e que é afiliado de alguém. Questione, questione. Se o seu padrinho não souber responder, é normal. Ele tem que ter a humildade de dizer, eu não sei responder. Mas questione, não fique com dúvidas, não faça nada às escuras, não faça nada às cegas, não faça nada do que é ordenado, mas sim do que é em conjunto, com a sua vontade, com a sua espiritualidade e com a espiritualidade da casa. Questione, pergunte mesmo, pergunte o fundamento, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê a erva do fumo é seca, o porquê o fumo de direita, o porquê o fumo de esquerda, porquê é assim, porquê é assado. Questione, porque Jurema é isso, é galgar conhecimento e o padrinho, ele tem, né, não é só a obrigação de chegar lá, fazer a obrigação e comer a grana, não. É a verdade. Ele tem por obrigação de esmiuçar e passar todo o conhecimento, do mais complexo ao mais simples. Essa é a minha visão e essa é a minha forma de ver meus afiliados. Eles são altamente importantes porque sem eles, nada do que eu aprendi, nada do que eu aprendo até hoje tem serventia. Creio que seus afiliados estão sentindo, não só hoje, muito orgulho de ti. Eu fiquei sabendo, não sei se procede, mas aí você vai nos dizer, que a Alhandra, o neopentecostal cresceu muito, né? O neopentecostal cresceu muito, mas a Alhandra sempre será a Alhandra, a terra dos senhores mestres, a terra da Jurema, como nós chamamos. Implica, chega a implicar ao ponto de dizer assim, os terreiros estão acabando devido ao neopentecostal. Pessoal, os evangélicos, você tem, vamos dizer assim, medo que lá na frente pode acabar com os terreiros por causa de outras religiões? Bruno, eu vou te ser bem sincero. Ser bem sincero mesmo. O protestantismo, o, toda essa concepção cristã protestante tem crescido muito em Alhambra. Aí cresceu faz anos que já é a unanimidade em Alhambra. E eles tomaram a política, tomaram o meio comercial, tomaram tudo, cara. Entendeu? Para você ter noção, eu só tive carteira assinada uma vez na minha vida. Uma vez na minha vida. Aí você pergunta, por que, Lucas? Porque você não estudou, porque simplesmente ser juremeiro, você é excluído de tudo aqui. As empresas ao redor trabalham através de política. E o comércio local também. E toda a política é tomada pelo povo evangélico, que é a unanimidade. Entende? Então, o macumbeiro não tem vez. Essa é a verdade. Aqui em Alhambra e nas regiões vizinhas eu não tenho oportunidade de trabalho por causa disso. Vejam o quão perigoso é. Porém, o que eu acredito que está destruindo os terreiros de Alhambra e que pode chegar a destruir os terreiros de Alhambra são os próprios terreiros de Alhambra. São os próprios. A própria sociedade juremeira, que não se ajuda, cara. Não se ajuda. Você vê evangélico, eles se unem. Eles se unem politicamente, eles se unem socialmente. Se um evangélico está necessitando, eles se juntam, vão lá e se ajudam. E o povo daqui, da cidade, não se une, infelizmente. É a realidade. É a realidade. Então, como você quer que uma sociedade resista se ela não se une? Mesmo se não tivesse os evangélicos aqui em Alhambra, a Jurema ainda sofreria, porque antigamente existia união. O Juremeiro não tinha desculpa o termo, essa frescura de dizer, eu não vou para casa de fulano, eu não vou para casa de ciclano, eu não vou para casa de Beltrano. Está precisando da minha ajuda? Eu vou ajudar. Fulano, vai ter uma macumba aqui em casa, eu te convido, vem tu, vem ciclano, vem Beltrano. Todo mundo sabia respeitar a casa do fulano, do ciclano, do Beltrano, do irmão, comungava, levava um prato de comida para no final comer, um munguzá, uma garrafa de café. Todo mundo confraternizava e fazia a coisa acontecer. Hoje em dia, além dos evangélicos, né, em sua grande maioria são evangélicos, ter tomado
a cidade de modo geral, o povo não se une. Então, o que, é que acontece? É isso mesmo. O que acontece é existir a diminuição. Quem é juremeiro se esconde, entendeu? Não quer se apresentar como juremeiro. Ah, eu quero ser pai fulano de tal. O termo pai não existe dentro da igreja. Eu sou o juremeiro, eu sou o padrinho fulano de tal, o mestre fulano de tal, mas eu sou da Jurema, tá entendendo? O povo chega aqui em Alhandra para pesquisar, para saber sobre Jurema, e eles acreditam, pessoas que vêm do Sudeste, do Sul, acreditam. Eu vou chegar em Alhandra e logo eu vou encontrar uma casa de Jurema. Logo a sociedade em si vai me direcionar para lá. E não direciona, porque hoje em Alhandra, casa que se identifica e que se afirma ser de Jurema, só temos a nossa. Outras casas são de Umbanda com Candomblé, Umbanda, Jurema e Candomblé, entende? Então, o nome Jurema ele sempre fica por último. Não tem nenhuma casa que diga assim, casa fulano de tal de Jurema. Não. Casa não sei o que de Umbanda, casa não sei o que. Então, pô, você está na cidade da Jurema, você sabe que está, e você pega o quê? A sua identidade e você modifica por uma pífia ideia de que ser sacerdote de candomblé ou de umbanda está acima, está no patamar. Porque eu sou pai, eu sou mãe. Tu é o quê? Eu sou juremeiro. Ah, juremeiro. Ah, eu sou pai, eu sou mãe. Não, eu sou sacerdote de candomblé. Mas eu me apresento como juremeiro Lucas. Ah, mas por que você não se apresenta como sacerdote de candomblé? Porque já está cheio, cara. Tem muitos sacerdotes de candomblé por aí. Mas gente botando a cara para representar Jurema, tem pouquíssima gente. Vamos dar um exemplo. Quantas páginas de Jurema você conhece no Facebook? Tem muitas. Mas de candomblé tem 200 vezes mais. Tem Entende? muita, tem até muitas páginas de Jurema, mas poucas pessoas seguem, não tem tantos seguidores. Mas se você botar Candomblé, tem 1.800.000, né? É. Então, isso que necessita aqui em Alhandra. O que vai acontecer é que, independente ou não da imposição protestante em cima dos terreiros, sem a união dos próprios terreiros, não adianta. Então, hoje, a Casa da Machado de Síria já passou até por processos judiciais para resguardar um pé de jurema, não foi comprado. Tá? A gente comprou uma coisa que já era nossa, para não ser derrubado. Não foi comprado, esse caso de anos atrás, foi comprado um pé de jurema, um determinado espaço, para que um pé de jurema não fosse ceifado. Tudo isso por uma questão religiosa, uma briga ali em torno da tradição. Mas eu vou lhe ser bem claro, viu, Bruno? Meu medo não é dos evangélicos aqui. Por mais que eles sejam preconceituosos, parte, como até algumas pessoas conseguiram ver aí o vereador, que teve uma infeliz fala na Câmara Municipal de Alhandra, que até agora não foi tomada nenhuma medida, não foi asseverado nada contra ele, né? Medidas foram tomadas em torno do nosso povo, você sabe, né? Vai ser o andar do jabuti, aquele negócio bem devagar. Então, o meu maior medo não é dos evangélicos. Não é. Porque se dentro de Alhandra existisse união, eu garanto a você, não tinha evangélico, não tinha igreja no mundo que derrubasse os juremeiros. Até porque maior e pior foi o tempo quando os juremeiros eram perseguidos pela polícia, onde eles eram mortos. E não acabou com a Jurema. Por quê? Todo mundo se unia, né? Não tinha negócio de ser maior, de ser menor que ninguém. Não. Hoje em dia, infelizmente, tem isso. Aí tem o correr da identidade, o correr da sua estrutura. É a mesma coisa se você está na Bahia e renegar ou negar que você está na cidade onde o candomblé tem uma forte influência. E a mesma coisa é a Alhandra, mas começa da própria sociedade brasileira. Então a gente tenta mudar isso para que, de fato, o evangelho seja apenas mais um culto dentro da cidade e que a gente não precise entrar em embate, mas que a gente consiga debater de igual para igual e que exista o mesmo nível de representatividade, né? Juremeiro se representando, assim como os evangélicos se representam em Alhandra. Mas, de fato,
o negócio não tá legal, não. A coisa é séria e muito séria. Ô Lucas, nesse perigo todo, entre aspas, né? Como é que você lidar com a intolerância religiosa? Cara, assim, de princípio, quando eu era mais novo, me incomodava muito, né? Porque aí você tá dentro da escola e tal, e a ignorância partia de todos os lados, desde as pessoas que estudavam com você, a professores, a diretores, enfim. Hoje, como eu estudei um pouco para falar acerca da tradição, eu pego o cara pelo pé, né? Quando ele começa a falar besteira, eu vou lá e já, sem ignorância, eu já aplico a ele, faço algumas perguntas que já deixam ele na saia justa, porque ninguém gosta de ser confrontado. O cara fala para mim, porque tu é... eu odeio esse negócio de catimbó, de catimbozeiro. Eu disse, e o que é catimbó? Explica para mim aí o que quer dizer catimbó. E o cara fica perdido. Pô, tu não sabe nem explicar o que é catimbó, como é que tu tá recriminando uma coisa que tu não sabe falar? Então, é você aprender a questionar e quebrar a tese do camarada que vem negativamente querer macular a tradição. Então, eu comecei a levar essa estrutura para frente e vi que deu muito certo, né? Quando você questiona uma pessoa sobre aquilo e deixa ela em saia justa na frente das pessoas, isso começa a diminuir a questão do preconceito. Pô, eu não vou falar de Jurema perto do Lucas, ou eu não vou falar de macumba porque o cara vai me botar no bolso. Porque ele vai chegar e perguntar o que é macumba, eu não sei explicar o que é macumba. Porque ele vai me perguntar o que é catimbó, eu não sei explicar o que é catimbó, e ele vai me fazer uma vergonha. Porque ele vai me apresentar uma lei, ou vai me botar no meu lugar, porque cara, não vou perder tempo contigo. Se quiser, crime de intolerância religiosa, ainda sabe. Pega de 1 a 5 anos de cadeia. Você quer continuar aí falando besteira? A gente conversa. Então, hoje eu enfrento a intolerância explanando para as pessoas o que é Jurema. Tirando esse pífio conhecimento sobre a Jurema, essa linha de pensamento onde Jurema trata de tudo que é ruim, né? De fazer, eu fui dar uma palestra, só para asseverar isso, eu fui dar uma palestra anos atrás na Universidade Federal. E a gente foi para o CCJ, que era o Centro CCJ, Centro de Ciências Jurídicas. E o auditório lá da galera que fazia direito, e a gente estava falando sobre tradição religiosa, e um cara levantou a mão disse assim, por que vocês da Jurema fazem essas coisas de catimbó, que é pro mal? Aí eu estava com o microfone e eu disse, bem, e o que é catimbó? Você sabe o que é catimbó? Ele disse, catimbó é coisa ruim, é coisa do mal. Aí eu disse, bem, quem aqui no auditório fuma? Um monte de pessoas levantaram a mão. Um monte. Eu disse, bem, então eu estou diante de vários catimbozeiros. Aí todo mundo ficou assim, eu disse, bem, no sentido literal, vamos traduzir a palavra catimbó, seria queimar mato, que faz referência ao fumo, à erva, à folha que a gente queima dentro do cachimbo. Por mais que o cigarro tenha inúmeras substâncias químicas, ele ainda contém um tabaco, que é uma folha. Se vocês fumam, vocês são catimbozeiros. Se vocês fazem catimbó, vocês são catimbozeiros. E aí? Então, todo mundo olhou assim pro cara que, putz, falou merda. Falta de conhecimento. Então, o nosso povo precisa se estudar, se conscientizar e questionar. Quando alguém vier com uma fala preconceituosa, discriminatória, de intolerância, a gente questionar. Não é a gente querer bater de frente, partir para a violência ou algo do tipo. É mostrando às pessoas que não somos ignorantes, que nós conhecemos a nossa religião e saber falar, saber explanar, né? Então, eu uso essa arma para sair da intolerância, para rebater ela, eu pego o conhecimento e jogo para o cara. E isso vai deixar ele sem arma. Porque, na verdade, hoje, o que falta ao nosso povo é isso. Se você parar para prestar atenção. Porque o evangélico, quando ele comete um ato de intolerância, ele comete sabendo como fazer e como ele vai escapar. Ele sabe como ele vai escapar. Porque ele geralmente ele bate de frente com a intolerância com uma pessoa que não tem muito conhecimento. Como foi o caso
do vereador aqui. Ele estava na frente de uma bancada de vereadores que não tinha conhecimento. Então, ele pintou e bordou, falou da tradição, botou, misturou deuses africanos com Jurema, com Guiné, com bode, com o diabo. Ele misturou cristianismo com candomblé, com Jurema. E não foi repreendido, por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento. E até mesmo depois, quando o nosso povo tentou intervir, infelizmente, usaram da violência, da ignorância. E você sabe que essa galera é altamente preparada em argumentos. Quem está posto para atacar, ele se prepara. Então, o nosso povo precisa combater a intolerância assim, ensinando os mais novos, explicando da tradição, buscando saber e também aprendendo a falar para que a gente consiga nos representar. Não é representar a minha casa, é nos representar, é representar tudo que é Jurema. Eu penso dessa forma. Eu acredito que a intolerância ela vai existir por muitos anos. Mas se o povo buscar ocupar espaço, o povo buscar representatividade, o povo buscar conhecimento, a gente começa a quebrar isso aí. Exato. Boa noite, a pai Paulo de Alcântara, Juramento Paulo de Alcântara, sua bênção. Lucas, 2 perguntas em uma, para a gente encerrar aqui, infelizmente. Mas 2 perguntas em uma. Quem é o Juremeiro Lucas e quem é o Lucas Souza? Boa pergunta. É assim, diferenciar e separar os 2 camaradas é um pouco difícil, porque em hora ou outra a gente acaba unindo os 2. Mas vou simplificar. O Juremeiro Lucas, ele é chato, um pouco arcaico, aberto a críticas, a questionamentos. Ele é, acima de tudo, disposto a estar na compreensão ou deixar claro tudo que ele quer passar. Já o Lucas Souza, ele é um cara tranquilão, brincalhão, que é o que está por trás da cortina sempre. Minha maior meio de prática, de prazer, é estar entre os meus, entre a minha família, praticar o que eu mais costumo fazer, é minha arte, meus cachimbos, é aquilo que me realiza, de fato, é trabalhar com a marcenaria. E eu não consigo, cara. Essa foi uma pergunta, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Eu não consigo separar o Lucas Souza do Juremeiro Lucas, de fato, porque práticas diárias minhas, em relação a horas, a momentos do dia, estão associadas a Jurema, né? Então, eu não consigo separar 100% o Lucas Juremeiro do Lucas Souza. Mas eu costumaria dizer que são caras distintos. O Lucas Juremeiro, ele é uma persona bem centrada, que não é a mesma persona durante o dia. Quem me conhece sabe que eu sou um cara calmo, né, em ambas situações, né? Aí todo mundo sabe. Sou calmo, sou tranquilo, mas o Lucas Souza, ele é muito mais brincalhão do que o Lucas Juremeiro. Muito mais. Até porque eu acredito que quando a gente, durante a liturgia, a gente abre demais, né? A gente acaba quebrando o sentido da coisa. Quando tudo vira muita brincadeira, acaba quebrando o sentido da coisa. Então, eu costumo manter a linha. Mas eu não consigo separar de verdade os 2. Uma hora do dia vão se confrontar. O Lucas Souza adora chapéu também, assim como o Lucas Juremeiro. O Lucas Souza adora fumar, assim como o Lucas Juremeiro. E por aí vai. O Lucas Juremeiro prefere mais o pito, a gaita. O Lucas Souza vai levar mais no charuto, sei lá, num cachimbinho pequeno, uma coisa mais diferente. Mas, para ser bem sincero, eu não consigo dividir os 2 de forma para deixar claro, não. Acho que os 2 andam juntos aí de mão dada. Eu também sou calmo, que a galera aí sabe que eu sou calmo, Já deu pra tranquilo.
Tolerância, a, 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 sua, E- a sua tolerância com as baboseiras de hoje é necessária. Eu, eu acredito que é necessário. Porque, veja só, eu vou dar um exemplo. Todo mundo já percebeu que eu estou bem afastado das redes sociais. Bem afastado do Facebook, não gravei mais vídeo, não fiz mais live e tal. Por quê? Porque eu não tenho a sua coragem, para ser bem sincero. Hoje o Lucas Souza, o Lucas Juremeiro, ele tem que ser político, ele tem que ser ético, né? Então hoje, infelizmente, eu não tenho como dar todo o meu parecer, ou dar meu ponto de vista, sem que eu crie confusões, sem que eu crie inimizades ao ponto de interferir na minha conduta como juremeiro. Então eu prefiro me abster de certas situações. Mas no seu caso, eu acho que é muito necessário. Por quê? Você veja só, quantas vezes você não foi criticado porque deu seu ponto de vista em torno de modismo, em torno de coisas minúsculas que é colocado dentro da jurema. São nesses momentos que você vê que a galera está mais preocupada com o modismo do que de ouvir e de compreender o que você fala. Foi isso que eu percebi e eu comecei a me sair desse meio. Porque, infelizmente, hoje a gente fala A e é entendido como B. E também, para ser sincero, eu não gosto de hipocrisia. Né? Eu não gosto de hipocrisia. Dá um exemplo, algumas pessoas questionam sobre o purismo. O purismo, né? Não, porque o Lucas pratica o catimbola de alhanga, é puro, é não sei o quê, não sei o quê. Não é puro, cara. Não é puro. Não tem catimbó puro. Então, quando eu vejo a galera com muito purismo, aquilo me dá na goela, me dá no gogó, então eu, pra não falar besteira, eu me saio de cena. Porque o que é que vai a hipocrisia? A gente sabe o que aquelas pessoas praticam no dia a dia, dentro da casa. Aí na rede social quer dar uma de que é o cara super ético, super, sabe? Ah, não dá para mim. Então eu prefiro ficar na minha e vejo que direcionamentos como o seu, mostrar e até conduta mesmo, até quando você bota um texto lá dizendo para a galera, ó, meu ponto de vista é esse, quem não gostar, que se exploda. É isso, cara. As pessoas não sabem é, é, respeitar o seu ponto de vista. Você está colocando seu ponto de vista para pessoas que vão concordar e não concordar. Mas isso não. O direito, a questão dela não concordar, não dá ela o direito de bater de frente com você e de querer desrespeitar. Tu entende? Então, eu boto muito essa visão, vejo muito isso em torno de Jurema. O Lucas Souza gosta um pouco de falar. O Lucas Juremeiro não tanto. O Lucas Juremeiro prefere passar o que sabe para seus afiliados. E muitas vezes eu fui mal compreendido, cara, que a galera entra em contato comigo pelo telefone e diz assim, eu sou tomado de fulano de tal, mas eu tenho dúvida nisso, nisso, aquilo, outro. Você poderia me explicar? E eu digo, cara, me desculpa, não vai dar. Não vai dar. Você tem seu padrinho, você deve respeitar o seu padrinho, você deve perguntar ao seu padrinho. Porque o que é feito na tradição, vou dar um exemplo, na tradição do Rio Grande do Norte, pertence à tradição do Rio Grande do Norte. Não cabe eu chegar a um juramento do Rio Grande do Norte e pedir para que ele me ensine tal ritualística, se aquela ritualística não faz parte da minha tradição. Então, as pessoas têm que aprender a separar, têm que aprender a colocar isso na balança. E o Lucas Juremeiro, ele tenta, mas 90% das vezes ele não é compreendido. A galera, alguns dizem, não, Lucas, tudo bem, eu entendo que não pode ser falado isso, que não pode ser falado aquilo. Outros não entendem, né? Outra coisa que eu parei muito de falar sobre na internet é relacionado a valores. Você sabe, todo mundo que está nessa live aqui sabe, que hoje Jurema, por ter entrado em ascensão, é algo que está muito relacionado a valores. Quando eu falo valores, valores financeiros. E quando eu entro nesse assunto, pegando o viés da casa, da mercadoria, geralmente gera polêmica. Então, eu também foi algo que eu preferi ficar meio que de fora, preferi evitar. Então, o que é que eu fiz? Saí de cena. Saí, parei de gravar vídeo, parei de fazer live. Joguei um vídeo há muito tempo atrás falando do batismo no meu canal do YouTube. Ah,
Algumas pessoas gostaram muito, outras... Aí, outro problema, quando as pessoas assistem o vídeo e vê que passou pelo batismo, mas que não foi parecido ou idêntico, que não teve 30% do que eu falei, aí já começam a vir atrás para questionar, para perguntar o porquê, e aí de toda forma você gera conflito. Então eu preferi sair do meu meio, me dedicar apenas aos meus afilhados da casa, e funcionou muito bem, tá de boa. Até porque, Bruno, o que eu percebi é, mesmo o Bruno, mesmo o Lucas, mesmo o Paulo de Alcântara, mesmo o Sandro de Jucá, mesmo, sei lá, milhares de juremeiros passando a sua visão, não vai mudar muita coisa. O cara que quer fazer errado, o cara que quer macular, o cara que quer brincar com o encantado, o cara que quer travestir, o cara que quer macular de toda essa forma o encantado, ele vai fazer independente do que ele achou coerente na minha fala, ou da fala do Sandro Jucal, ou da sua fala. É fato. Então eu disse, bem, não adianta eu gerar tanta inimizade ou tanto contratempo se uma andorinha só não faz verão. E também eu tenho que entender que eu estou também suscetível ao erro. Então, por umas dessas, eu posso escorregar também, e você sabe. A galera cai Cai matando, sim. cai matando. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu não tinha tocado nesse assunto até então. O exemplo do Alexandre, que cometeu um crime, cara estudado, letrado, cara que tem uma formação acadêmica, não posso asseverar da sua formação religiosa, até porque eu não conhecia quem era seu padrinho, quem era sua madrinha, não sei de nada. Conhecia o Alexandre, mas é gerar um erro e é um desserviço para todo o culto. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu errar também, dentro da Jurema, eu não faço um desserviço só para aquela pessoa que eu errei. Eu faço um desserviço para o culto no geral. Para o culto no geral. Então, eu disse, bem, é mais válido eu sentar, ver, aprender, do que eu apontar o dedo e macular. Não é dizendo que quem falou do Loni está errado, está certo? Ele cometeu um crime e tem que pagar pelo ato, pela prática. A Casa Médica da Decília, acredito que 100% dos juramentos que assistirem, que souberam do fato, discordam, não concordam com a prática. O que ele fez foi erradíssimo. Mas o que eu falo é que hoje, como você mesmo sabe, há mais pessoas para macular do que para somar. E é por isso que nosso público está onde está, cara. Você vê sua live, a nossa live aqui, a gente está falando de Jurema. Vamos dizer que eu não estou conseguindo ver aqui quantas pessoas tem, mas eu garanto a você que se fosse uma live aqui, um cantor de forró, alguma coisa do tipo, tinha milhares de pessoas que deixariam de assistir a live para ir assistir. Porque o povo, ele esquece, em alguns momentos ele esquece da ritualística, do culto, sim, de asseverar. Mas eu tenho fé que isso uma hora vai mudar, uma hora o jogo muda, uma hora o jogo vai mudar. Eu espero, assim espero. Lucas, fico honrado de ter ouvido tudo isso. Honrado de verdade. Não é à toa que quando eu pensei em fazer esse projeto, só não tinha colocado o nome, que é Historiando com os Juremeiros, mas uma das pessoas que eu queria que você está aqui agora comigo, mas eu falei, olha, representando, eu disse assim mesmo, representando a Paraíba, não tem outra pessoa se não for o Lucas. Se é minha concepção, foi o que eu pensei assim, entendeu? Eu fico muito honrado de verdade, de aprender, que a gente acaba aprendendo. A história de um irmão, a história de um pai, juremeiro, a gente acaba aprendendo. Então, fico muito honrado. Te agradeço de coração por ter tomado esse teu tempo, tudo. A galera, Obrigado. tenho certeza que gostou. Eu queria ter feito pela página Eu Sou Jurimeiro, mas o pessoal lá denunciaram a página por 7 dias. Então, suas considerações finais, meu irmão? Bruno, novamente, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Acredito que isso deveria ser mais corriqueiro. Parabéns também pela
a sua postura, porque eu vejo muitas pessoas que falam de Jurema em lives, mas elas não querem dar oportunidade para outras pessoas, elas querem ser o centro. E confesso que até eu mesmo nunca pensei em fazer isso, tá? Sempre quando eu abria a live, fazia vídeo, eu sempre me colocava como uma figura central, mas sabendo e hoje interpretando que era um erro meu. Porque da mesma forma que eu podia explicar, outras pessoas também podiam explicar e até mesmo adicionar à minha fala. Então, parabéns pela iniciativa, porque eu sei que tudo que boa parte da ideia que é passada em falar de Jurema, você manja bem. Só que você quis e quer que a Jurema não fique centralizada, não seja uma água parada. Que ela comece a correr, comece a escoar, ir por outros terrenos, e acredito que isso é muito rico, é muito válido. Entra naquele quesito que eu falei, para ser um juremeiro, a humildade. Você está tendo a humildade de ter, mesmo com tanta visibilidade que você tem, de ceder a sua visibilidade para que outras pessoas falem, para que outras pessoas também tenham espaço, e para que, acima de tudo, a Jurema comece a tomar espaço dentro das redes sociais, dentro do nosso meio, para que a gente consiga também aí estar dando voz a um irmão, dando voz a um semelhante culto. Então, eu agradeço demais, para mim foi um prazer enorme. A gente nunca teve um contato direto, nunca foi conversa muito. A conversa de hoje foi show de bola, foi clara, foi tranquila, e acredito que a Jurema precisa mais disso, cara. A Jurema precisa bastante dessa interação entre os irmãos, mesmo que não sendo amigos no meio social, né? Mas somos conhecidos e estamos em prol de uma causa, que é levar a Jurema à frente, divulgar, falar sobre Jurema, explanar. Então, quando precisar de mim, quando precisar da Casa Mestre de Adecília, sinta-se à vontade, sinta-se bem recebido. E Gratidão. foi um prazer estar com vocês, alguns afiliados aqui, pessoal assistindo, foi uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, sua bênção, Pai Lucas. Gratidão por tudo que falou, entendeu? É justamente isso. Eu não tenho essa vaidade de tratar o canal só... é só pra mim, acabou. Não tenho não. Eu quero falar de Jurema. Tudo que eu pensei em fazer nesse canal, eu tô conseguindo. Crescer ele, falar abertamente sobre Jurema, tentar fazer o máximo. Às vezes eu me estresso, eu falo isso com todo mundo, falo demais. Tô até me policiando um pouco, sabe? Porque uma coisa você falou é verdade. Vai ver, você reclama, bate de frente, mas a galera não vai mudar. É por isso que eu parei. Vou falar de Jurema, cada um que se faça, cada um faça o que quiser. Me revoltei demais quando falaram de Júlia Galega. Eu não estou dizendo que foi Júlia Galega que fez um castigo, mas aí olha o que aconteceu, entendeu? Eu vou dar até um adendo aqui. Quando o Lomi falou da Júlia Galega, isso eu tenho até a conversa salva aqui no meu WhatsApp. Eu acho que eu fui um dos primeiros caras, assim que a live terminou. Na verdade, eu não assisti a live e eu recebi um vídeo dele falando da Júlia Galega. Cara, na hora eu peguei o celular e mandei um WhatsApp para ele. Isso eu tenho a prova, se eu vou deixar esse salvo aqui, o primeiro é o cara a questionar diretamente. Dizer, cara, até a gente tem uma liberdade, assim, eu particularmente não concordo, né? Até brinquei, disse não concordo. E na época eu lembro que a internet ferveu com aquilo ali, e de fato, você falar de um encantado sem ter uma prova direta, é melhor não falar. Se você não tem uma prova, não fala, né? Até porque é quesito mínimo. Ancestralidade e ciência revelada não se fala para todo mundo, não se posta para os quatro cantos. Então, no tempo, o que a página fez, o que você fez, é necessário, meu irmão. Porque se não se breca, uma hora, tudo se modifica. Todo mundo vai começar a levantar teorias aí de A a Z e o negócio perde o rumo. Mas foi muito válido, foi muito válido. Eu só fiquei triste pelo caso que aconteceu recentemente com ele, porque a primeira coisa que eu falei assim, olha, minha preocupação é que o que vai aparecer nos jornais policial, da polícia, jornais locais, é o nome da nossa religião, cara. O juremeiro fulano de tal.
Exato, A Jurema Sagrada, o Pai de Santo, foi o nome da nossa religião no meio. É. Ele que pague, não é verdade? E tem que pagar, porque se o nosso povo, vamos lá, se o nosso povo deixa impune, vai virar bagunça. Vai virar bagunça. E a gente não vai ter moral para falar mais nada. Porque se a gente abre a boca para falar que isso e aquilo lá, se dentro do nosso povo a gente também não toma as providências, a gente vai virar bagunça, vai virar sem moral. Né? Verdade. E acredito, Bruno, só para a gente finalizar, não estender muito, acredito que o caso do Lami sirva para a gente abrir o olho, porque a gente sabe que dentro de muitos terreiros isso vem acontecendo. E sacerdote que tira onda com afilhado, com filha de santo, com filho de santo, entendeu? A gente sabe que isso acontece, para que a galera tenha voz, tá? Eu fiquei triste, não vou mentir, cara, fiquei triste. Eu Pô, também fiquei. conheço Eu eles conversava muito com ele. justamente conheço eles há muitos anos. É difícil estar falando isso, mas é a realidade, entendeu? Conheço há muitos anos. Eu era molecote, a gente se conhecia. Aconteceu, é inegável, tá? A justiça tem que tomar conta e também relembrar que o caso que aconteceu com ele acontece diariamente em vários terreiros aí, para que a gente também tenha voz, né? E da mesma forma, para a gente dizimar, tirar esse costume, ou essa educação, ou essa má educação do meio do nosso povo. Porque tem muitos terreiros que envolvem menores de idade. Acredito que deveríamos tomar uma medida em torno dos menores de idade que temos no nosso terreiro e ter uma autorização dos pais, porque já houve vários problemas aí em terreiros com crianças, com menor de idade, e vir conselho tutelar, enfim. Eu acredito que a gente tem que modificar as nossas culturas, a nossa política de terreiro em torno das crianças e dos adolescentes, para que casos como esses vão diminuindo. Né? E os existentes que sejam explanados também e a justiça toma medida. Assim eu acredito. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Lucas? Deus a Jurema e abençoe sempre. Quem sabe um dia a gente pode fazer mais uma live, mais um bate-papo, né? Tchau, gente. Fique com Deus. Até